de uma excelência no serviço prestado para o cidadão? Exatamente isso que eu estava dizendo. Há um trabalho de melhoria. É claro que nós não estamos falando de melhoria no campo legislativo, porque estaríamos interferindo no outro poder, mas evidentemente que aquela harmonia entre os poderes, não obstante independentes, pode levar a essa conversa, a esse contato, a essa colaboração mútua do próprio Conselho, do próprio Judiciário, colaborando com o Legislativo, colaborando com o Executivo e dando, às vezes, subsídios, porque não é incomum, muitas vezes, um deputado ou um senador valer-se de uma pessoa notória e de confiança para que colabore na redação de leis, para melhorar o sistema legislativo. E o legislativo hoje é um dínamo que gera textos legais e que nos dá os elementos para que a gente possa ser um país organizado e pujante. Mas eu acredito que o Conselho vai também exercer esse papel. Doutor, as associações de classe e entidades, como a PAMAS e a AMB, elas têm, talvez como nunca na história dessas entidades e da própria Poder Judiciário, elas têm buscado obter uma legitimidade do cidadão para o magistrado. Várias campanhas, a gente pode lembrar eleições limpas, Operação Eleições Limpas, agora uma para tentar revitalizar os abrigos, todas essas campanhas envolvidas, buscando, olha, o juiz ele tem essa característica de realmente ter que trabalhar num certo isolamento, mas ao mesmo tempo ele vive no mundo, ele vive na sociedade. O senhor acha que essa aproximação com o cidadão, ela vai trazer um efeito benéfico também para o juiz? Ele vai se aproximar também desse cidadão? Isso é um fato evidente. Pode ser constatado aqui, hoje e agora. As associações têm a força de representar a vontade e o pensamento de um grupo. Por isso, nós temos associações criminosas, porque elas expressam a vontade de um grupo que quer cometer delitos. Mas as associações de classe como um todo, elas buscam exatamente usar daquela frase que dizem que a união faz a força. E a união de um grupo realmente dá a esse grupo uma força maior. E as associações que representam a magistratura, o Ministério Público, por exemplo, que é o nosso âmbito, elas exercem um papel fundamental e muitas vezes, como vem ocorrendo, um papel de defesa dos seus associados. E isto, no mundo moderno, é algo que tem que ser encarado com a maior naturalidade. O princípio dos amicus curiae, que o Supremo Tribunal evoluiu e passou a admitir o ingresso em determinadas ações de associações e sociedades para demonstrar, não é parte, mas ingressa para, de algum modo, exercer alguma influência nesse julgamento. Isso, felizmente, é um avanço no campo do direito e é um avanço no campo social. Porque se o juiz, como pessoa, é isolado, quem sabe nós possamos compensar isso com a associação que o representa e, portanto, o torna um pouco mais transparente. E as associações exercem um papel fundamental, inclusive, de exercer influência quando nós temos, como agora, uma renovação do Conselho. As associações hão de se manifestar dizendo: nós temos esse ou aquele candidato porque ele é melhor, segundo o nosso entendimento. Nós estamos querendo lhes dar o que temos de melhor. Assim como penso que os tribunais possam evoluir nesse sentido, de fazer a indicação de pessoas para determinadas funções. De modo que eu continuo achando que só quando nós nos unimos com um objetivo honesto, correto, é que nós vamos lograr sucesso. Porque sempre entendi que dois pensam melhor que um.
mas 20 pensam infinitamente melhor que isso. Tá certo. Doutor, o senhor encontra tempo também para desenvolver várias outras atividades, até ajudando o Poder Legislativo, que é o caso da Comissão de Reforma do Código Penal. O senhor ficou responsável aí pelo capítulo do júri. Queria que o senhor passasse para o nosso telespectador quais são as principais mudanças que estão por vir aí. Na verdade, a comissão foi designada pelo ministro da Justiça e eu originalmente não fazia parte. Depois se afastou da comissão o professor René Arieldotti, que é uma pessoa magnífica, um jurista fantástico, e ele mesmo me indicou, eu passei a fazer parte dessa comissão, coordenada pela professora Ada Pellegrini Grinove, e apresentamos 8 projetos. Desses 8, um deles foi apreciado e aprovado, que é a prisão provisória. E os outros foram apreciados no campo do Executivo, na Presidência da República, foi para a Câmara dos Deputados e finalmente foi aprovado na Câmara dos Deputados, falta só aprovação no Senado. Mas as mudanças são profundas, buscou-se modernizar o procedimento do júri, que é importante, que é da nossa tradição e, segundo o meu entendimento, deve ser mantido. Mas a grande revolução se dá nos quesitos, porque basicamente são 3 quesitos para chegar à condenação ou absolvição. O primeiro indaga sobre a materialidade, porque sem a existência de um fato no mundo exterior não existe nada. Hoje, no atual Código de Processo, o que se indaga primeiro é a autoria. Mas a autoria sem o fato não adianta ser indagado. Então, nós invertemos. Primeiro, indaga-se do fato. Em segundo, da autoria. E se qualquer dos dois a resposta for negativa, está absolvido. Ou porque não praticou o fato, ou porque não é autor. E se responder sim aos dois, aí então há uma cédula especial. Nesta cédula se indaga dos jurados se o acusado deve ser absolvido ou condenado. De sorte que, depois disso, é só fazer a dosimetria da pena. É um sistema muito mais simples, a redação está na lei e, portanto, não haverá nulidade, que é o grande problema hoje. Quase todo procedimento, julgamento pelo júri, leva à anulação. E nesse sistema não há possibilidade. Só que eu queria esclarecer que não se trata do chamado guilty or not guilty dos Estados Unidos da América. Não é. Na verdade, o terceiro quesito engloba as teses das partes, dos representantes do Ministério Público ou particular e do acusado. E basicamente é isso, para não me alongar muito. Tá, doutor Rui, infelizmente nosso tempo se esgotou. O senhor é um verdadeiro repertório, a gente poderia falar sobre responsabilidade civil, júri, mudanças legislativas. Infelizmente nosso tempo nos esgotou. Eu gostaria já de convidar o senhor para, quando o senhor tiver um tempinho, a encaixar o frente a frente com a Justiça na sua agenda, doutor. Eu agradeço muito a sua gentileza, o convite que me foi feito e aceito com muito prazer, de bom grado, voltar aqui para que possamos conversar outras coisas que sejam do interesse da comunidade e da população. Tá certo, doutor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns novamente. Muito obrigado. E assim encerramos nosso frente a frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.